E aí, pessoal, tudo bem, né? Eu espero que sim. Bom, então agora eu vou construir os gráficos das funções de segundo grau quando a gente não tem uma sentença completa. Tá vendo ali, ó, que está faltando alguns termos? Vamos ver como que a gente faz. Bom, primeiramente saiba o seguinte. Você pode utilizar o mesmo processo dos vídeos anteriores. Você pode calcular o delta, você pode encontrar as raízes, não tem problema nenhum. Porém, quando você tem assim as expressões incompletas, né? Quando você não tem ax² mais bx mais c na íntegra, a gente consegue construir esse gráfico de maneira mais simples. Bom, primeira coisa, ó, eu já sei que a minha parábola tem a concavidade para cima, porque aqui é positivo. E no caso aqui do menos 16 é onde ela corta em y, né? Pessoal, já vou te dar uma deixa. Toda vez que você tiver uma expressão onde o b é zero, ou seja, o número que acompanha o x ele não está aqui, a sua parábola ela vai ser o gráfico de uma função par. Então, ela vai ficar igualzinha do lado direito e do lado esquerdo. O eixo y vai ser o eixo de simetria. Quer ver só? Vamos lá, ó. Vamos igualar aqui a zero. Lembrando que aqui a gente não precisa usar o delta, não, né? Porque basta passar o 16 para o outro lado. Lembrando que aqui ó, a gente não precisa usar o delta, não. Olha lá, passa o 16 para o outro lado, fica igual a 16. E aí agora a gente se faz aquela pergunta, quais os números que ao quadrado dão 16? Mais ou menos 4, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, mais ou menos 4. Vejam que as raízes elas são simétricas, e isso sempre vai acontecer quando você não tiver aqui o número que acompanha o x, ou seja, quando o b for zero. Então, olha só, já temos as raízes, já temos a concavidade e temos o coeficiente linear. Está faltando, então, x e y do vértice, né? Pessoal, como isso daqui é o gráfico de uma função que vai ter uma simetria baseada no eixo y, olha aqui as suas raízes, ó, menos 4 até 4. As raízes elas têm a mesma distância para o eixo y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o x do vértice é zero. Ó, se você fizer a média entre 4 e menos 4, dá zero. Ó. Olha lá, ó, vamos calcular o x do vértice. Então, o x do vértice vai ser a média entre 4 e menos 4. Olha lá, dá zero. Ué, mas espera aí, se o x dá zero, então o y vai ser o próprio coeficiente linear? Exatamente. Toda vez que acontecer isso, o coeficiente linear será o y do vértice, tá? Não precisa decorar isso, viu, gente? Isso aí é uma consequência apenas. Então, aqui vai ser o menos 16. Ó. De fato, se você jogar zero aqui, o resultado vai ser menos 16. Pronto, todos os dados da sua função estão aqui. Ó. Então, vamos lá construir o gráfico. Bom, então nós temos aqui as nossas raízes, que são 4 e menos 4. Então, já vamos colocar aqui, ó, 4 e menos 4. O coeficiente linear é menos 16, então ele está um pouquinho para baixo aqui, ó. Olha lá, menos 16, está aqui. E pronto, a sua parábola ela vai passar apenas nesses três pontos, porque o coeficiente linear e o vértice, eles se coincidiram, né? Quer ver? Ó, vamos construir então a função aqui, ó. Y é igual a x² menos 16. Por curiosidade, pessoal, vou te dar até um spoiler aqui, que é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a função x² apenas. Ó, olha o que aconteceu. A gente tem esse gráfico aqui, ó, tá? Mas o que acontece quando eu subtraio 16? Quer dizer que eu estou diminuindo 16 unidades dos y. Ou seja, estou descendo esse gráfico 16 unidades. Então, é isso que significa esse menos 16 aqui. Ó. Se eu tivesse colocado menos 12, então estaria um pouco para cima. Isso quer dizer o seguinte, é o quanto que a parábola desce em relação a essa parábolazinha básica aqui, ó, que é a primordial de todas, que é o x², onde o 2 vai no 4, menos 2 também, tá vendo?
Então, nesse caso aqui, x menos 16 é a parábola que a gente estava procurando, tá certo? Bom, então agora a gente vai construir o gráfico da outra função. Bom, assim como nessa função aqui do lado, a gente também não tem uma expressão completa. Então, vamos igualar a zero e ver o que acontece. Nesse caso aqui, a melhor maneira para você calcular essas raízes é colocar o x em evidência. E colocando esse x em evidência aqui, ó, o que vai acontecer? O x tem que multiplicar quem? Tem que multiplicar o menos x para dar x ao quadrado e tem que multiplicar o 9 para dar 9x, né? Pronto, ó. Você tem o produto de dois números dando zero. Isso quer dizer que ou quem está de fora do parênteses é zero, ou seja, x igual a zero, ou quem está dentro do parênteses é zero, ou seja, o menos x mais 9 é zero. E aí você passa o 9 para o outro lado, vai ficar menos 9, né? Ó, menos 9, ou seja, multiplica por menos 1 dos dois lados, x é igual a 9. Sempre que você tiver na sua função de segundo grau o c igual a zero, uma das raízes já vai ser zero, tá? Isso sempre vai acontecer. Bom, então agora vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. Bom, o x do vértice é a média aqui entre as duas raízes, né? Então, é 0 mais 9 sobre 2. Só que 0 mais 9 sobre 2 é 9 sobre 2, né? Ou seja, 4,5, né? Mas vamos deixar 9 sobre 2. Feito isso, quem que vai ser o meu y do vértice? Basta eu jogar 9 sobre 2 lá na minha função. Ó, então, vamos pegar ela aqui. Jogando 9 sobre 2 aqui, ó, o que vai acontecer? Então, vamos lá, ó. d de 9 sobre 2 vai ser menos 9 sobre 2. Tá? O menos ele não faz parte aqui do quadrado, ele não está elevado ao quadrado, mais 9 vezes 9 sobre 2. Então, aqui é 9 sobre 2. E esse 9 aqui, ó, ele está multiplicando o 9 aqui em cima. Tá? Só que esse d de 9 sobre 2 é o nosso y do vértice. Olha lá. Pronto, esse é o nosso y do vértice. Fazendo as contas aqui, ó, o que a gente vai obter? 81 quartos, porém negativo, né? 81 quartos negativo, mais 81 sobre 2. Ó, 81 sobre 2. Calculando aqui o MMC, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, nessa segunda fração, né? Para que ambas fiquem sobre 4. Ou seja, ó, eu vou ter 162 quartos. É uma casa muito grande, hein? 162 quartos. Bom, 162 menos 81 é 81. Ainda continua sendo bem grande, 81 quartos. É um castelo. Bom, então o que a gente tem aqui? Ó? Coeficiente linear é zero, né? Porque aqui o c é zero. As raízes são 0 e 9. E as coordenadas do vértice são 9,5 e 81 quartos. E a concavidade é para baixo. Então, bora lá para desenhar o gráfico. Bom, então vamos lá, hein? Vamos marcar aqui esses pontos no gráfico. Antes disso, ó, note que nós temos o ponto 0, 0 para uma das raízes e também para o coeficiente linear. Isso sempre vai acontecer quando o c for zero. Ou seja, você tiver uma função do tipo ax² mais bx, tá bom? Bom, vamos marcar aqui então esses pontos, ó, 0, 0 e a raiz 9, que é o ponto 9, 0, que está aqui. Agora, eu vou marcar... Bom, o coeficiente linear já está aqui, em cima da raiz, né? O vértice é 9,5, ou seja, 4,5. Vamos até marcar esse ponto aqui, ó, do lado, que é mais fácil, né? Então, ele vai ser 9 dividido por 2, tá? E ele vai ser 81 quartos. Ó, pronto, ele já me dá aqui com precisão. E eu não preciso procurar onde eu vou marcar esse ponto. Então, ele está lá em cima, ó. Tá? Se a gente analisar aqui, vai ser o 4,5, 20, 25A, 20,25. Tudo bem? Bom, então a nossa parábola vai passar por esses três pontos. Vamos ver se vai passar mesmo?
Então, vou digitar ela aqui, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 9x. Olha lá, passou exatamente nos pontos que a gente marcou. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu construo gráficos de funções de segundo grau dessa maneira. Não aconselho ficar jogando valores, porque você precisa ter esses pontos aqui no esboço do seu gráfico. Vértice, raízes e o coeficiente linear, que nesse caso está dentro dessa raiz aqui, tá? Esse ponto que tem essa raiz. Você, ao jogar valores, talvez você não tenha a sorte de colocar esses pontos, tudo bem? Eu não digo que seu gráfico ficará feio, mas ele ficará incompleto, porque esses pontos aqui são importantíssimos em uma parábola, tudo bem? Bom, então é isso, até uma próxima e um abraço.